Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a um tutorial aqui do canal do PET Química IFG. Como vocês estão? Preparados para aprender como criar um gráfico de dispersão no Excel? Esse tipo de gráfico é muito utilizado em algumas disciplinas do curso de licenciatura em Química. Uma delas é a análise instrumental, por exemplo. Aqui eu trouxe para vocês uma questão de exemplo e alguns dados para a gente construir o nosso gráfico. Então, assiste esse vídeo e depois faz o teste aí, abre o Excel, treina, tenta. Se não conseguir, comenta aqui no nosso vídeo ou nas nossas redes sociais que a gente vai tentar te ajudar. Bora lá? Então, a questão. Os dados na tabela foram obtidos durante uma determinação colorimétrica de glicose em soro sanguíneo. Construa um gráfico de concentração de glicose versus absorbância e obtenha a concentração de glicose em uma amostra cuja absorbância foi de 0,350. Então, temos aqui a nossa tabela. E a primeira coisa que você vai precisar fazer é selecionar essa tabela. Uma forma de selecionar essa tabela é utilizar o botão esquerdo do mouse, aqui na primeira célula, que é esse primeiro quadradinho onde está o título, concentração de glicose, e arrastar ele até a última célula. Outra forma de selecionar esses dados é utilizar um atalho, que é a tecla Ctrl mais T. Ctrl T vai selecionar essa tabela inteira automaticamente. E essa tabela nossa, ela está sem cor, ela está apenas com os dados digitados aqui. Então, eu vou aqui em Design da tabela, na faixa de opções, e escolher uma corzinha aqui para ela. Vou colocar um laranja, certo? Então, selecionar aqui a nossa tabela. Você vai vir aqui na faixa de opções, que é essa barra aqui em cima do Excel com várias opções. Na opção Inserir, você vai vir em Gráficos. Em gráficos, você tem inúmeras opções de gráficos e inúmeras possibilidades, mas o nosso foco hoje é o dispersão. E logo aqui, inserindo, já aparece esse gráfico, que é o primeiro da opção, está escrito dispersão, pode selecionar o primeiro mesmo, e ele já aparece automaticamente aqui no Excel. Temos o nosso gráfico, mas ele não está pronto, não acabou ainda. A primeira coisa que você vai precisar fazer nesse gráfico de dispersão é adicionar uma linha de tendência, que ele vai acompanhar os pontos e os dados da sua análise. Então, com o botão direito do mouse, em cima de um dos pontinhos, você vai em adicionar linha de tendência. Adicionar essa linha de tendência, ela já aparece no gráfico automaticamente, e nessa faixa aqui, ao lado do Excel, você tem algumas outras opções que são importantes. Uma delas é a equação do gráfico, que você vai utilizar em outra questão ali, que é para obter a concentração de glicose, né, em uma amostra cuja absorbância foi de 0,350. Então, você vai usar essa equação e o valor de R quadrado. Esse valor de R quadrado, quando igual a zero, significa que o modelo não explica nada a variação dos dados. E quando ele é igual a 1, indica que o modelo explica toda a variação de dados. Ou seja, quanto mais próximo de 1, melhor para a análise. Então, esse R quadrado representa a porcentagem da variação nos dados que é explicada pelo modelo. O nosso está muito perto de 1, então é um ótimo valor. Então, a gente aqui obteve a equação do gráfico e o coeficiente R quadrado. O nosso gráfico está basicamente pronto. A gente pode dar uma melhorada nele, mudando aqui o título, a gente pode colocar concentração de glicose por absorbância. E quem sabe mudar esse design um pouco aqui, no design do gráfico aqui, a gente pode, por exemplo, alterar a cor dele, deixar os pontinhos com a mesma cor da tabela. Isso aqui é mais uma questão estética. Os principais passos são aqueles iniciais, que é selecionar a tabela, ir na guia Inserir, Gráficos e Dispersão. Depois disso, botão direito do mouse, inserir linha de tendência e adicionar a equação do gráfico e o coeficiente R quadrado. Feito isso, construímos o gráfico de dispersão a partir dos dados que foram fornecidos. A segunda pergunta é obter a concentração de glicose, cuja absorbância foi de 0,350. Para isso, a gente vai usar essa equação do gráfico. Então, essa equação é muito importante para a gente.
Então, eu vou mostrar aqui na nossa apostila como que a gente faz para obter essa concentração a partir de absorbância. Essa daqui é a apostila criada pelo grupo PET Química, mostrando todo o passo a passo dessa construção. Então, a gente tem aqui, desde abrir o aplicativo do Excel, abrir uma nova pasta de trabalho em branco, adicionar os dados, selecionar a tabela, inserir o gráfico, inserir a linha de tendência, adicionar a equação do gráfico e o valor de R², e aqui toda a parte lá de formatação e design do gráfico. Então, se você tem alguma dúvida que ficou no vídeo, talvez essa apostila te ajude um pouquinho mais, te ajude a lembrar e no seu treino também para isso... Eita porra! Então, se você tem alguma dúvida ainda do vídeo, talvez essa apostila te ajude, e se essa dúvida persistir, deixa nos comentários do vídeo ou mande pra gente nas nossas redes sociais, que também estão na descrição do vídeo. Aqui temos aquela questãozinha que eu acabei de comentar. Então, ele pede para obter a concentração de glicose em uma amostra cuja absorvância for de 0,350. Como a gente tem a nossa equação do gráfico aqui, y igual a 0,0701x mais 0,0083, a gente vai usar ela para obter essa concentração. Como vamos fazer isso? Inicialmente, a gente vai escrever essa nossa equação e substituir no y o valor da absorbância, porque a absorbância refere-se ao eixo y, então a gente vai substituir nele. Fazendo essa substituição e realizando todos os cálculos da equação, a gente obtém o valor de concentração de glicose. Então, esse tipo de cálculo é muito comum em algumas disciplinas. Eu aposto que esse tipo de vídeo e esse material vai ajudar muito vocês. Lembrando que qualquer dúvida, se quiser marcar uma tutoria, alguma aula individual ou em grupo sobre esse conteúdo, manda nas nossas redes sociais, no Instagram, o Facebook, os nossos grupos de WhatsApp. Eu vou deixar eles na descrição desse vídeo. Não fica com dúvida, vamos treinar, estudar e fazer isso juntos. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenha tirado uma dúvida e esclarecido sobre esse assunto. Deixa aqui também uma sugestão de próximos vídeos sobre esse assunto, sobre essa disciplina, sobre outras disciplinas, que a gente vai tentar ajudar, hein? Tchau, tchau!